E aí, pessoal, tudo bem com vocês? E na nossa aula de filosofia de hoje, nós vamos viajar. Você gosta de viajar? Vamos fazer aqui uma viagem para a Grécia Antiga. Eu já trouxe a minha mala. Prepare a sua e vamos decolar. Mas, professora, que você trouxe dentro dessa mala hoje, que está levando para a Grécia Antiga? Hoje nós vamos tirar várias coisas aqui para podermos ter a nossa aula, dando continuidade à introdução à filosofia. E eu vou perguntar para você, qual é o sentido da vida? Pergunta retórica, não precisa responder. E eu pergunto, quem é você? Eu não perguntei o seu nome, perguntei sobre a essência do teu ser. Quem é você? Filosofia. Isso me lembra o Pensador de Rodin. Qual é a importância da filosofia? Aqui tem um cérebro e alguém está saindo de dentro do cérebro, tirando uma lâmpada. Ó, só sei que nada sei. Sócrates. Cogito ergo sum, René Descartes. Não se ensina filosofia, ensina-se a filosofar. Immanuel Kant. E aqui nós temos um símbolo muito importante que você escreve em suas redações, você escreve em seus questionamentos. Filosofia é isso, interrogação, questionamentos, dúvidas. As perguntas filosóficas, como, quando, por quê? E dentro da nossa mala eu encontrei um livro de filosofia, que vamos estudar nele. Esse livro que é para todas as séries do ensino médio. Nós temos aqui uma frase de Merleau-Ponty, o filósofo, que diz: a verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo. Como você tem visto o mundo? Como você tem visto as causas sociais? Vamos reaprender a ver o mundo? Isto é filosofar. Reaprender a ver. O que você aprendeu quando era criança? Você tem medo de algumas coisas? Superstições? Mitos? Você quer quebrar os tabus? Isso é filosofar. Então, primeiro tópico da nossa aula, surgimento da filosofia ocidental na Grécia Antiga. Porque hoje nós não vamos falar sobre as filosofias orientais, as filosofias chinesas, asiáticas, né? Toda a filosofia asiática, indiana, que também teve a sua importância. Nós vamos falar sobre a filosofia ocidental, que nasceu lá na Grécia Antiga, no século VI a.C., promovendo a passagem do saber mítico ao pensamento racional. Como era a Grécia Antiga? Será que a Grécia Antiga era como a Grécia hoje em dia? A Grécia Antiga, ela não era um país unificado, mas um conjunto de cidades independentes ou cidades-estados chamadas polis. Essas cidades eram autônomas, possuíam uma organização política autônoma e um governo próprio com leis próprias. E muitas vezes essas cidades gregas eram rivais, como Atenas e Esparta. A filosofia vai surgir lá no litoral da Grécia, que hoje é a atual Turquia, onde havia uma colônia grega chamada Jônia. E ali, onde vão surgir, lá em Mileto, os filósofos milésios, ou os filósofos de Mileto. Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Anaxímenes de Mileto. Qual é a origem do termo filosofia? Vamos lá. O termo filosofia vem do grego, filosofia. Philo vem da palavra filia, significa amizade, amor fraterno. Sofia vem de sofos, sábio,
igual a sabedoria. Então, filosofia é o amor à sabedoria. Quem foi que criou esse termo filosofia? Quem criou esse termo, vamos lá na nossa mala, foi o filósofo Pitágoras. Filósofo e matemático. Você sabia que um príncipe chamado Leonte interrogou Pitágoras acerca da sua sabedoria e disse assim: de onde vem tanta sabedoria? E ele respondeu assim: eu sou apenas um filósofo. Sou apenas um filósofo. Ou seja, sou apenas um amante do saber. Foi quando Pitágoras criou essa palavra, filosofia, amor à sabedoria. Eu sou um amante do saber. Nosso matemático Pitágoras. E dentro da nossa mala eu encontrei, aqui na Grécia Antiga, o Tales de Mileto. Por que será que o Tales está aqui? Porque o Tales de Mileto é considerado o pai da filosofia ocidental. Tales de Mileto, filósofo, matemático, engenheiro, homem de negócios e astrônomo da Grécia Antiga, considerado por alguns o primeiro filósofo ocidental. Tales nasceu em 624 a.C. e morreu em 548 a 546. Você sabe que essas datas muitas vezes são incertas, porque esses filósofos estão muito distantes e nós não temos muito conhecimento acerca deles, dos escritos deles, a não ser através de Platão e Aristóteles, que em suas obras retratam esses filósofos pré-socráticos. Então ele nasceu em Mileto, conforme nós falamos, na atual Turquia. Então a filosofia é a mãe de todas as ciências. E enquanto forma de conhecimento, ela é racional, tendo como fundamento, como já falamos, o questionamento, a investigação, a dúvida, a suspeita, que vai provocar uma ruptura na cultura grega. Filosofia lembra curiosidade, pensamento crítico reflexivo, que produz uma dúvida, um olhar diferente do que são as coisas comuns, as coisas do senso comum, e nós passamos a olhar, o filósofo passa a olhar as coisas com o senso crítico, o crítico reflexivo. Muitos filósofos procuraram abrir a mente dos seus alunos, como foi o caso do nosso filósofo Sócrates, que procurou trabalhar essa questão racional com os jovens. E qual foi o fim de Sócrates? Sócrates foi condenado à morte para beber um cálice de cicuta, um veneno mortal. E Sócrates morreu ensinando a verdade, ensinando a filosofar. Também aqui nós temos um grande racionalista que é o René Descartes, com a sua frase célebre, cogito, ergo sum. Penso, logo existo. Comece a pensar. Pensar é muito bom. A função da filosofia é justamente interrogar, pensar, refletir. Quando falamos em filosofia, falamos em um conjunto de conhecimento baseado numa estrutura racional de ideias. A filosofia não pode apelar para o fantástico. A filosofia fundamenta-se no racional. A filosofia fundamenta-se na razão. Antes do surgimento da filosofia na Grécia Antiga, o recurso que os gregos utilizavam para explicar tudo o que existe no universo era o mito. Você já ouviu falar em mito? O mito era considerado uma história sagrada narrada pelo Rapsodo, aquele poeta que andava de local em local, de cidade em cidade, recitando seus épicos. E para eles, o Rapsodo, o poeta, era uma pessoa escolhida pelos deuses para transmitir oralmente essas narrativas. Mitologia e politeísmo grego. Você conhece a mitologia grega? Já ouviu falar em vários deuses, heróis e monstros? Então vamos dar a definição de mitologia. Mitologia do grego, mitos,
É uma narrativa fantástica que possui o objetivo de explicar a origem de tudo aquilo que existe e é considerado importante para um determinado povo. A reunião dessas narrativas forma um conjunto de explicações sobre o mundo chamada mitologia. Mitologia grega, então, é um conjunto de histórias, lendas e mitos que pertencia ao imaginário da civilização grega antiga, apresentando inúmeros deuses, heróis lendários, criaturas fantásticas, além de supostas justificativas para o surgimento do universo e da vida. E aqui na nossa mala filosófica, rumo à Grécia Antiga, eu encontrei também o meu livro de mitologia, histórias de deuses e heróis. E nesse livro tem várias mitologias, as mitologias narradas pelo poeta Homero, pelo poeta Hesíodo, e aqui nós temos o Homero. Homero, que foi um poeta épico da Grécia Antiga, considerado o maior e mais antigo dos poetas gregos. Mas os próprios gregos da antiguidade sabiam muito pouco a respeito de Homero, como eu já falei. Tradicionalmente se atribui a autoria dos poetas épicos dois: a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada e a Odisseia. O nascimento de Homero foi na Jônia, na Grécia, e ele viveu por volta dos séculos 9º e 8º antes de Cristo. Então o poeta Homero, ele escreveu a Ilíada, que narra a guerra de Troia, que durou 10 anos, e a Odisseia, que retrata o retorno de Ulisses, que é um poema épico do século 9 a.C., e fala sobre o retorno de Ulisses, rei de Ítaca, e ele vai voltar, ele vai passar 10 anos para voltar da guerra de Troia. E na Odisseia, o Ulisses, ou Odisseu, vai encontrar com personagens imaginários, como inclusive ele encontra o Ciclope, ele vai oferecer vinho para eles, e depois que ele consegue dar bastante vinho, ele vai fugir daquele local. Para isso ele vai passar 10 anos, tem uma ninfa que vai oferecer amor eterno a ele, e vai enganá-lo, e ali o único que sobrevive é o Ulisses, o Odisseu, que vai chegar em casa depois de 10 anos. E no panteão dos deuses gregos, nós temos o Dodecateão, que são os 12 deuses olimpianos, que residentes no topo do Monte Olimpo. São eles: Zeus, Hera, Poseidon, Deméter, Hades, Heste, Afrodite, Apolo, Ares, Ártemis, Atena, Dionísio, Hefesto e Hermes. Alguns mitos gregos você já ouviu falar. Quem nunca ouviu falar do mito de Narciso? Narciso, aquele jovem que era um caçador, um adivinho falou que ele jamais poderia ver a sua face, porque no dia que ele visse a sua face, ele morreria. E as ninfas eram encantadas por Narciso, as ninfas queriam que ele se apaixonasse por elas, mas Narciso não conseguia gostar de ninguém. E um certo dia, uma dessas ninfas procurou uma forma de lançar um feitiço para que, no dia que Narciso visse a sua própria imagem, ele se apaixonasse por ele mesmo, pela sua imagem. Então Narciso, uma das ninfas foram lá e fizeram, que foi a ninfa Eco. Narciso se dirigia até o rio, e quando ele chega no rio, que ele contempla a sua imagem, ele ficou observando, pensando se ele seria um deus, olhando o seu rosto, o seu cabelo, e ali ele ficou encantado, e muitos dizem que ele pode ter morrido afogado, e outros dizem que ele morreu de fome e sede, contemplando a sua imagem. Outra mitologia é o mito da caixa de Pandora, aquela caixa que Pandora recebeu, que foi a mulher que Zeus mandou Hefesto fazer, e essa mulher foi um castigo para os homens, e de certa forma um castigo para Prometeu, através de Epimeteu, que era o irmão de Prometeu, e ele vai pedir para Hefesto fazer essa mulher. Todas as deusas vão lhe dar dons, por isso que Pandora vai ser chamada a mulher que tem todos os dons. E no final das contas,
tanto Prometeu recebe um castigo porque ele roubou o fogo dos deuses, como o Epimeteu vai receber a visita dessa mulher extraordinária, que era Pandora, que trazia uma caixa. E dentro dessa caixa tinha todos os males do mundo. Logo, Epimeteu vai querer casar com Pandora, mas diz para ela não abrir a caixa. Só que com a curiosidade que a mulher tem, ela vai acabar abrindo a caixa e nessa vem todos os males do mundo. Quem nunca ouviu falar também de Teseu e o Minotauro, o labirinto de Creta, o mito de Cronos, que devorava seus filhos para não perder o seu trono, o mito de Aquiles, o mito da Medusa, aquela górgona que quem olhava para ela se transformava em pedra, o mito do rei Midas, aquele rei que tudo que ele tocava se transformava em ouro, o mito de Sísifo, que é aquele cara que queria burlar os deuses, ele sempre estava aprontando contra os deuses, e quando foi um dia, o deus da morte se juntou com os outros deuses e deram um castigo mortal a ele, um castigo eterno, dele carregar uma grande pedra, e essa rocha ele levava até o fim de uma montanha, e quando chegava lá, essa pedra, ela retornava e ele tinha que levar a pedra de volta. Quem também nunca ouviu falar no mito de Ícaro, dentre outros. Essa forte tradução oral, pautada na narrativa dos mitos, abrange a teogonia e a cosmogonia. A cosmogonia é a origem do cosmo, do universo. E a teogonia, ou genealogia dos deuses, é um poema mitológico em 1022 versos, escrito por Hesíodo no século VIII ao VII a.C. Então podemos dizer que diante de tudo isso, a mitologia grega consiste na forma mais antiga de crença e conhecimento do homem ocidental. Os gregos buscavam explicar a realidade através de entes sobrenaturais e figuras mitológicas. Nesse sentido, podemos dizer que a filosofia grega surge a partir do estranhamento com tudo aquilo que o rodeava e que naquele momento ainda não possuía uma explicação racional, mas uma explicação fantasiosa. Como a mitologia, os mitos eram narrados, a gente já falou que eles eram narrados através dos poetas rapsódios. Diante de tudo isso, nós vamos chegar no milagre grego. Você sabe o que foi o milagre grego?